Convido vocês a abrirem a Bíblia e, como eu disse, terminamos quinta-feira os estudos. Sempre é uma introdução geral, não é um estudo versículo por versículo, mas uma introdução geral ao profeta Isaías. Foram 4 encontros e, como não podia deixar de ser, eu estava mergulhado em Isaías, eu vou pregar sobre Isaías, né? Alguns textos aqui em Isaías. Abra sua Bíblia, vamos começar pelo princípio. Depois você vai entender porque o princípio está no capítulo 6, verso 1 ao 8. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva com uma tenaz que tirara do altar. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra que é fiel e que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Permita, pois, Senhor, que cada um de nós possa sentir-se desafiado, edificado e transformado pela tua palavra, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Sabe, pastor Evandro, estou realmente feliz. Hoje de manhã comecei um outro curso de Bíblia lá no Quitandinha. Tínhamos umas 30 pessoas e esse curso foi de introdução à Bíblia. E então, se eu estou ensinando Bíblia, eu estou que nem pinto no lixo, como eu falei, né? É muito bom. E isso tudo começou quando eu nem sabia ler. Eu vendo as crianças aqui à frente, eu fiquei muito feliz, porque eu sou uma prova concreta do versículo da Bíblia que diz: ensina, repita comigo, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se afastará dele. Deus me surpreende a minha vida toda. É verdade que nunca saí da igreja, mas tive a minha fase de adolescente, com o que a gente dizia na época, não é? Eu ouvia a minha tia orar por mim e falar: Paulo, você não pode ficar com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Não sei como é que isso funcionava, mas era verdade, né? Algumas coisas, não é, nos encantam fora do evangelho. O diabo, eu sempre digo que a figura do diabo no folclore é uma figura que você vê, você sai correndo, né? Um rabo como se fosse uma lança, não é? Olhos de fogo jogando enxofre pela boca. Se o diabo fosse assim, eu acho que ninguém ia ser seduzido pelo diabo. Concorda comigo? Mas a palavra Lúcifer é uma palavra aramaica que significa anjo de luz. O apóstolo Paulo
avisou e escreveu que ele se transforma em anjo de luz para confundir os salmos. Então, e a Bíblia adverte várias vezes, Jesus dizendo, vigiai, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Querem prova? A história de Israel é o melhor testemunho de como as pessoas podem ter um encontro com Deus, como as pessoas podem conhecer a Deus por experiência pessoal e como as pessoas, na volubilidade do caráter e da natureza humana, perdem o foco, se afastam e param de crescer na experiência primária. Parece que coisas mais brilhantes tomam a conta da caminhada deles. Isaías profetiza cerca do século VII a.C., e sua mensagem se dá logo depois, praticamente, da divisão dos dois reinos. Divisão essa feita exatamente quando há divisão no meio do povo de Deus, quando há divisão na família, não é Deus que está fazendo isso. Deus até permite, porque Ele te dá a liberdade de escolher. Mas a divisão fragilizou o povo de Israel. E Isaías profetiza agora já em Judá para o reino do sul, porém com uma mensagem também dirigida. E por quê? Por que Deus levanta uma pessoa como Isaías, como levanta você, como levanta o pastor Evandro, como levanta a mim, para nos postarmos diante de um mundo mergulhado em valores completamente diversos da palavra? O quadro, Isaías, aparentemente a ideia que nos passa é que ele estava absolutamente desolado, absolutamente, diríamos, sem perspectiva, porque em todo o tempo Israel tinha em todas as profecias, tanto Ezequiel como Jeremias, todos eles falam do resto santo. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Na União Soviética, nos países que estavam debaixo do poderio da União Soviética, sempre permaneceu. Teve gente que abdicou da fé por conta da perseguição, por conta da impossibilidade de galgar posições sociais dentro da sociedade da União Soviética. A mesma coisa aconteceu em Cuba, mas em todos estes lugares os fiéis permaneceram. E isso, dentro da tradição bíblica, chama resto santo, ou seja, o restante santo, o restante que não dobrou. Lembre que Elias se sentiu desamparado, e Deus falou para ele na caverna, você não está sozinho, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal junto contigo. Só que a sensação dele era de solidão. E muitas vezes no seu lugar de trabalho, muitas vezes até mesmo na família, você se sente meio solitário, porque os valores que você quer viver são ameaçados constantemente por ofertas que contrariam os valores que você quer viver. Quer ver? Me acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta. A situação que Isaías estava se defrontando. Capítulo 1. O livro já começa nesse tom. Diz ele assim, visão de Isaías, verso 1, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Seu ministério deve ter durado cerca de quase 50 anos. Ouvi os céus, dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Tem que ter intimidade com Deus, né, meus irmãos? Para chegar a abrir a boca para o povo e dizer, é o Senhor quem vai falar. É isso que Deus espera de mim e de ti. Deus espera que você seja porta-voz dele. Ouvi os céus, dá ouvido à terra, o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento.
o meu povo não entende. E aí eu vou pular mais à frente, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto do holocausto de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bode. Eu quero dizer para você que Deus aprecia a sua caminhada de fé. Mas Deus não fica satisfeito que você pare na sua caminhada de fé. Deus espera que a sua caminhada de fé cresça a cada dia. Que a cada dia, do mesmo modo que você incorpora, ainda mais nesse tempo de informações circulando pelos nossos celulares, computadores, pela televisão, diariamente informações novas chegam a nós. E você vai se tornando obsoleto se você não consegue incorporar sinais da tecnologia. Porque você não consegue nem mexer com seu dinheiro no banco, você não consegue um emprego se você não sabe manusear algumas coisas estabelecidas pela sociedade. Agora, do ponto de vista da sua carreira cristã, do ponto de vista da sua caminhada cristã, essa mesma necessidade se aplica no sentido de que você, amanhã, precisa ser um crente melhor do que você foi hoje. Depois de amanhã, você tem que estar frutificando mais do que você frutificou da semana passada. E essa era a situação. Eles iam celebrar. Tinham todo o ritual. Eram crentes, entre aspas. Iam ler a Torá. Iam oferecer sacrifício. Mas Deus olha para eles e diz: me aborreço do holocausto de carneiro, da gordura de animais. Quando vocês vêm comparecer perante mim, quem vos requereu só pisares o meu átrio? Não continuei a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, a festa da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Eu não posso, Deus falando, irmãos, não posso suportar iniquidade associada com ajuntamento solene. Religiosidade não salva ninguém. Já disse muitas vezes que ter o seu nome no rol de membros não te garante entrada no céu. O que te garante entrada no céu é você ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. E essa relação precisa ser renovada a cada dia. Olha o paradoxo. Ainda no verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Epa! Se a gente está no século VII, nós não estamos ainda lá no período de Abraão. Ou seja, há uma contradição histórica flagrante. Porém, irmãos, Sodoma e Gomorra se tornaram símbolos de cidade pagã. E olha que ele não está falando de Nínive. Ele não está falando de Damasco. Ele está falando de Jerusalém, a cidade do Senhor. Havia se transformado pelo estilo de vida do povo numa cidade pagã. Uma cidade como Sodoma e como Gomorra. Qual o padrão que nós estamos estabelecendo? Que tipo de influência nós estamos estabelecendo para que a graça de Deus e o conhecimento de Deus transborde de maneira abundante nessa cidade? Há sempre uma oportunidade. Veja que no mesmo capítulo, ele volta-se para o povo e diz: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, no verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.
se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você está vendo que isso é uma promessa? Essa promessa não era apenas para o povo de Israel, lá no século VII a.C. Essa é uma promessa para o povo de Deus. Quantos aqui se reconhecem como povo de Deus? Levante a sua mão, por favor. Você é povo de Deus, a promessa é para você. Ou seja, o melhor dessa terra, o melhor dessa geração está disponível. Porém, o Senhor é muito claro. Se quiserdes e me ouvirdes. Deus, sabe, irmãos e irmãs, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Diz a palavra, diz o apóstolo Pedro, que experimentou exatamente esse tipo de tentação. Depois, quando ele escreve a carta dele, ele coloca essa observação, porque fora a sua própria experiência, para tirar você do foco. Não faltam coisas, novelas, programas de televisão, coisas que entram no seu celular. Toda hora nós estamos sendo chamados a atenção para pôr o nosso coração em outros valores. No meio desse quadro, em que ele, que era parte do resto santo, que era parte de um movimento espiritual dentro da nação de Israel, ele vai desolado para o templo. Ele pensou, no meio de tudo isso, no meio desse caos, e nesse caos, amados irmãos, estava uma questão que está muito presente, que é critério de valores. O que determina as suas escolhas? É obter vantagem? É ganhar mais dinheiro? É ganhar posição na sociedade? São decisões que você tem que tomar todos os dias. E no capítulo 5 de Isaías diz assim, verso 20. Já achou? Capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Então nós estamos vivendo um tempo em que Satanás não está recolhido. Ele está presente por várias formas, tentando seduzir as nossas mentes para mudar os valores. Ou seja, que tipo de valores estão norteando as nossas relações familiares? Há quem comece a dizer, e até há quem pregue dessa maneira, Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai jogar ninguém no inferno. O inferno é um mito. Eu quero dizer para vocês que se Deus é bom, Deus é amor. Mas eu pergunto para vocês, se Deus é amor e Ele quer salvar todo mundo, para que Ele mandou Jesus Cristo? Para que você o aceite como Senhor e Salvador da sua própria vida. Então a vinda de Jesus ao mundo foi uma grande aberração. Porque se a priori, de pronto, Deus já tinha disposto a salvar todo mundo, para que Jesus precisa ver o mundo? Eu pergunto para vocês, para que a gente tem a Bíblia? Amados, duas coisas você precisa para viver no presente século de maneira santa, justa e piedosa. E o texto que nós lemos, agora que eu vou examinar com você, é um caminho. O texto que nós lemos é uma trilha. Diante de tanta complexidade, diante de tantas ofertas, diante da confusão de saber que o Egito estava crescendo como poder, dentro da confusão sabendo que a Assíria já conquistara Samaria e o reino do norte, diante da ameaça que representava Nabucodonosor, a interrogação é, onde está o Senhor? Ou mesmo a interrogação que surge para você no meio de uma dificuldade. E nesse momento, diante dessa perplexidade que eu acredito que assolava o próprio profeta e que fazia com que as pessoas perdessem o temor de Deus,
atendendo a propaganda que vinha do exterior da soberania do reino do Egito, da soberania do reino de Nabucodonosor. Isaías entra no templo. Eu vou buscar o Senhor. Diga comigo, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. E ele entra no templo. E acontece aquilo que quebra com a cátedra. Sabe, pastor Evandro, a gente até mesmo, os teólogos, nós temos uma cátedra. Mas Deus implode as nossas cátedras. O primeiro culto, eu fui ensinado que na igreja metodista só cabia órgão, sabe, pastor? Mas, aos poucos, sendo pastor ajudante em Copacabana e vendo a atração que a praia e tudo mais tinha para os jovens, uns 4, 5 gostavam de tocar percussão, outros tocavam guitarra. Eu propus ao reverendo Meguil, que foi pastor dessa igreja, na época ele era pastor em Copacabana, pastor, vamos fazer um culto jovem, vamos deixar os jovens tocar o instrumento deles. E fizemos um culto, que foi o primeiro culto no estado do Rio de Janeiro, com bateria, atabaque e guitarra. Irmãos, eu apanhei tanto. Você não pode imaginar. Praticamente, ainda por azar, tinha um dos jovens que fazia comunicação, estagiava no Globo, jornal O Globo. Ele divulgou, puseram uma matéria naquela semana seguinte, jovens metodistas levam atabaques, bateria e guitarra ao seu templo. Foi uma coisa. Hoje está todo mundo com a bateria. Por quê? É inserção na cultura. A igreja metodista no Quênia, até o início dos anos 60, tinha 7.000 e poucos membros. Era presidida e dirigida por um superintendente vindo da Inglaterra, um inglesão daqueles de quase 2 metros de altura. Começou a Revolução da Independência de Quênia. Primeira coisa que aconteceu, a junta de missões da igreja na Inglaterra mandou os missionários voltarem. Os missionários foram embora. Os pastores negros assumiram a igreja. No que eles assumiram a igreja, entrou os atabaques, entrou os instrumentos da cultura africana. De 1962 a 1972, a igreja cresceu de 7.000 e poucos membros para 340 mil membros. A igreja passou a falar a cultura do povo. Ou seja, a linguagem, levar a mensagem à linguagem do povo sem absorver o paganismo, a incredulidade que está estabelecida na sociedade. Porque não adianta, luz é para iluminar trevas, sal é para dar sabor, e fermento é para crescer no meio da massa, dando conteúdo à vida do povo, das pessoas que nos cercam. O encontro com Deus mostra que nós somos mortais. Eu tenho expectativa de viver, o meu sogro faleceu com 91, a minha expectativa é pelo menos 91, pastor Irmã. Mas essas coisas pertencem a Deus. Mas um dia eu vou morrer. E eu tenho que dizer para você que você também. Eu e você não vamos escapar de comparecer no tribunal de Deus. E como é que nós? Vai haver uma voz, vai haver uma palavra que vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu estou vigiando o tempo todo, porque eu vou para o céu. Quantos querem ir para o céu? Que pergunta besta, mas é bom fazer. Quantos querem ir para o céu comigo? Levante a mão. Todo mundo quer ir para o céu. Então deixa eu dar para você uma receita. Entre as muitas, o pastor dá a receita toda semana aqui de várias maneiras. Eu vou dar mais uma. Busque o Senhor. Seja íntimo de Deus.
Isaías entrou na intimidade do Senhor, entrou no templo. E Deus se agrada que você o busque. Deus está sempre pronto a te receber. Nós é que nem sempre estamos prontos a encontrar com Ele, mas Ele está todo o tempo. A mensagem do Senhor é essa. Eis que eu estou convosco todos os dias. Repita comigo, todos os dias. Você, assim como Deus quer ter um encontro todos os dias, você pode ter um encontro todos os dias. Você pode dizer comigo, eu quero. Eu quero. Agora, quando você quer, você prioriza. Meus irmãos, basta eu passar perto de algum restaurante, eu sentir o cheirinho assim, da picanha, da costela. Eu fico com eu quero. Com a minha herança gaúcha, então, meus irmãos, hoje a Gláucia desceu cedo para o Rio, e eu saí do curso que eu dei, era 12:30. Falei, eu quero. Entendeu, irmãos? Aquilo que é prioridade para nós movemos céus e terras para buscar o que é prioridade para nós. Então, para você ter intimidade com Deus, Ele tem que ser prioridade para você, mas não é prioridade do domingo, nem do dia da célula, é prioridade para toda manhã. Diga, de manhã, eu vou buscar o Senhor. Eu não peço mais do que 10 minutos. Você vai ver que o dia que você começa buscando a Deus é um dia diferente. Porque você entrega a direção do dia. Ele vai te acompanhar. Porque Deus não invade. O inimigo invade, mas Deus não invade a sua privacidade. Você tem que fazer como Isaías. Eu vi o Senhor. E diz a visão, amados, dentro da doutrina, né? Deus quebra paradigma. Né? Dentro da doutrina de Israel, quem visse Deus morria. Mas Isaías reviveu quando viu Deus. Mas uma das primeiras coisas, prepare-se. Na medida que você buscar o Senhor, uma das primeiras coisas é que Ele vai denunciar para você o seu pecado. Você não permanece na presença do Senhor impune. Eu costumo dizer que crente, quando está afastado do Senhor, não precisa estar afastado da igreja, afastado do Senhor, não consegue ler a Bíblia. Porque qualquer texto que ele abre, o Espírito Santo faz saltar 2, 3 palavras e toca no seu coração, constrangendo-o do seu pecado, do seu erro. A opção é, ou fecha a Bíblia, ou ajoelha e confessa. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele diz, olha, me acompanhe no texto. Então disse eu, ai de mim. Repita comigo, ai de mim. Porque os meus olhos viram o Senhor. Eu estou perdido. Sabe como é que se chama isso? Confissão de pecados. Foi isso que o pastor convidou você a fazer. Sem pecados perdoados e sem perdoar pecados, sem perdoar os outros, você não entra no céu. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, Ele ensinou que a gente deve orar dizendo, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aos devedores, às pessoas que nos ofenderam. Quantos aqui tem pessoas que te ofenderam? Levante a mão. Eu já tenho muitas pessoas que me ofenderam, irmãos. Mas eu hoje sinto profundo amor por elas.
Agora sabe que não é a carne que faz isso. A carne não perdoa. A carne gosta de vingança. Eu já disse aqui que crente tem até uma maneira pessoal própria, espiritualizada de se vingar. Levanta a mão e diz, pesa a mão, Senhor, sobre eles. É uma maneira espiritual de fazer assim, queima, Senhor, queima, Senhor. Se Deus for queimar pecadores, o primeiro a virar torrento sou eu. Que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmão, ao buscar a intimidade com Deus a cada dia, a cada manhã, tenha por clareza o seguinte: Deus não pede de você, Deus não vai cobrar você de coisa que Ele não está disposto a pegar na sua mão e te levar vitoriosamente. Deus não é sádico. Deus não exige um tipo de vida de você que Ele não está disposto a te ajudar. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Esse eu até sei de memória, como graças a Deus, Deus me ajudou. Se habita em vós, repita comigo, se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, Deus quer assistir você no seu crescimento, meu irmão. Deus quer assistir você na sua vitória sobre o pecado. Ele não quer largar a sua mão. Nós é que muitas vezes largamos a mão de Deus. Então, ao deitar, diga, Senhor, aquilo que eu fiz de errado, eu estou confessando. E pecado tem nome, meu irmão. Orgulho, sexualidade, enfim, adultério, tem nome. Pecado tem nome. Confessa. Você e Deus. Tem um sono de paz, um sono nos braços de Deus. Só por 8 horas, não é para eterno, não é? Porque um sono de paz é um sono de quem não deve nada a ninguém, muito menos a Deus. Libere perdão. Porque o Senhor não sabe o que fulano me fez. Você sabia que o ressentimento faz você ficar doente? Tira o seu sono? Dá taquicardia, pressão alta e até infarto. É uma coisa do inferno. Não é de Deus, não. Deus não quer que você carregue isso. Entregue para Deus e diga, Senhor, dá-me a tua graça, a assistência do teu Espírito Santo para que eu libere perdão a todos aqueles que me ofenderam. Esse é livre para a sua alma. Confessar e liberar perdão. Vai ser cura para a sua alma. Foi o que Isaías fez. A palavra diz claramente, irmãos, que ele disse, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele fez isso, ele reconheceu a sua pequenez e reconheceu a grandeza de Deus. E se tornou submisso. Por isso, irmãos, hoje, passado mais de 2.700 anos, nós estamos reunidos falando de Isaías. Porque foi servo fiel, porque buscou o Senhor, porque se permitiu ser usado por Deus, porque se permitiu ser moldado por Deus.
É o que Deus está esperando de você. Então, quando você confessar, o Senhor vai liberar anjos sobre a sua vida. Vai vir coisa do altar de Deus, purificando os seus lábios, purificando o seu coração, ajudando a reformar a sua mente, para que a sua mente seja mais voltada para o Senhor. Quando a gente confessa, o céu se abre, graça desce sobre a nossa vida. Quando a gente libera perdão, graça sobre graça vem sobre a nossa vida. Isaías não esperava que acontecesse. Um anjo desce do céu, toca nos seus lábios e diz claramente: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus quer fazer isso com a tua vida. As coisas pesadas que você está enfrentando, a maioria delas não é para você enfrentar, é para você vencer. Mas você só vence com a graça, o poder e a presença de Deus na sua vida. E a resposta é, diante disso, foi: a quem enviarei. Não há vida com Deus sem estar enganjado no serviço de Deus. Porque sabe, quando você tem uma experiência, cristaliza aquilo, transforma num monumento, e aquilo fica lá no passado da sua vida. Mas quando você encontra-se com Deus, confessa o seu pecado, você é desafiado a andar com Deus. Tem um personagem na Bíblia que faz parte de um versículo. Chamava-se Enoque. Diz assim: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus quer tomar a sua vida para que seja instrumento dele. Mas é necessário que você supere barreiras, supere pecados, confesse e diga: Senhor, eu tenho tentado muita coisa, mas agora eu quero depender de Ti. Vamos ficar em pé. Se o Senhor falou o seu coração, que você precisa perdoar alguém, que algum pecado ainda não confessado, eu convido você a deixar o seu lugar. Eu vou pôr a boca no pó aqui por você. Eu vou me ajoelhar, eu e o pastor, e vamos clamar aos céus por uma intervenção sobrenatural sobre a sua vida, porque Deus faz isso quando você o busca. O Ministério do Louvor vai me ajudar. É que ele mesmo cântico que cantamos. E se Deus está falando contigo, que você ainda não conquistou o que você sonha, que há barreiras que parecem intransponíveis, venha voltar. Tem um tempo com Deus aqui, de confissão, e dizer: Senhor, me ajuda a liberar perdão. Eu não quero carregar mais essa carga. Eu quero viver leve, livre na Tua presença. Eu quero ser usado por Ti. Irmãos e irmãs, essa semana, quando eu vinha dar o estudo na quinta-feira, eu vivo e prego o Evangelho a semana toda, sempre que me aparece uma oportunidade. Quando eu parei num dos sinais ali, veio um rapaz e pum, na minha traseira do meu carro. Na mesma hora você leva um susto e o sangue sobe e você fica com aquela vontade de reclamar, não é verdade? Desci do carro, ele estava todo minguado dentro do carro. Aí eu bati na janela, ele desceu, todo assustado, choroso. Olhei para aquela pessoa e disse, e o Senhor falou comigo: eu amo ele como amo você. Eu falei para ele: sabe o que você precisa? Você precisa entregar sua vida a Jesus. Aí ele começou a chorar, mas o trânsito não me impedia continuar pregando. Eu liberei ele, eu entrei no carro e vim embora. Irmãos, Deus quer te usar de maneira sobrenatural, mas há algo que você tem que deixar para trás. Eu te convido a deixar isso aqui nesse altar. Mais uma vez eu convido você, deixe seu lugar. Eu quero clamar aos céus por você, pela tua casa, pela tua família. Eu creio que Deus tem coisas grandes para te revelar. Deus tem coisas maravilhosas para semear na tua vida. Não adie isso, não.
É hoje que Ele vai fazer. Algum pecado não confessado, algum rancor em relação a alguma pessoa, alguém te feriu, te ofendeu e você ainda não consegue liberar perdão, deixe o seu lugar. Vem estar aqui, nós vamos orar por você, para que você experimente da parte de Deus o novo, experimente da parte de Deus a bênção, experimente da parte de Deus a cura, porque confissão traz cura também. É o Senhor que convida, é o Senhor que te chama, é aquele que te salva, é aquele que te redime, é aquele que quer construir uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Pastor Evandro. Você está entendendo, querido? Deus está te chamando a fazer conserto. Vem fazer conserto. Talvez a sua vida devocional ficou para trás. Talvez o seu relacionamento perdeu muito. Seus relacionamentos têm mágoas, ressentimentos que ainda estão guardados. A sua comunhão com Deus precisa ser restaurada. Há pessoas que são importantes no que Deus tem para a sua vida, que precisam ser liberadas. Venha, pode vir, nós vamos orar. O Senhor vai nos dirigir. Vamos orar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. O ressentimento te prende no passado, mas o perdão te conecta com o futuro que Deus quer realizar. Você não pode viver de passado. Deus tem um futuro novo para você. Espírito Santo, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Deus está querendo mudar as coisas de lugar. Deus está querendo colocar as coisas no lugar certo. É um tempo de conserto. Conserto. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Fale com Deus, porque Ele está disposto a ouvir você. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Senhor, nós nos rendemos à Tua presença. Nos rendemos à Tua presença. Porque o banquete da graça está diante de nós. A mesa está posta. E ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, o Senhor é aquele, ó Deus, que nos faz brancos como a neve. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo convite da graça, pela oferta do perdão.
e nós nos rendemos completamente no teu altar. Nós rendemos a nossa alma, o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos medos, os nossos ressentimentos, mágoas, tudo colocamos no teu altar. E nesta noite nós queremos liberar perdão a todas as pessoas que nos feriram. Nós resolvemos não cobrar mais. Nós liberamos perdão, Deus, a quem nos feriu. Liberamos perdão porque nós cremos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável para nós. Nós queremos o teu perdão também, Jesus. Então, em teu nome, nós queremos liberar perdão. Queremos que o teu Espírito venha e mude tudo de lugar. Mude, ó Deus, o nosso coração. Muda, Deus, as prioridades da nossa vida. Muda, Senhor, a disposição da nossa alma. Toma cada irmão e cada irmã aqui nas tuas mãos. E ordena, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo assim, querido: Senhor Jesus, nesta noite, eu me arrependo de todo pecado. Eu me arrependo, Jesus, porque o meu coração, muitas vezes, andou por caminhos que não agradaram ao Senhor. Eu libero perdão, pela fé, àqueles que me feriram. E se você lembra o nome da pessoa, cita o nome da pessoa agora, fala para ele, fala para Jesus: eu libero perdão para fulano de tal. Fala o nome da pessoa para quem você libera perdão. Eu libero perdão, Jesus, fala para ele, pela fé, e eu dou liberdade ao teu Espírito Santo para tratar no meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração novamente. Obrigado, Senhor, porque estamos no teu santuário. E como Isaías, nós podemos sentir e ver a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, testificado pela palavra, que mantém viva em nossa memória a tua presença, o teu amor, a salvação. Agora, Senhor, faz-nos, Senhor, homens e mulheres, filhos legítimos teus, adotados em Cristo Jesus. E como filhos, ansiemos pelo colo do Pai, pela intimidade com o Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E ajuda-nos, ó Pai, que te busquemos a cada manhã, com as mãos limpas e o coração puro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus está começando uma nova caminhada contigo nessa noite. Aleluia. Insista em buscar o Senhor. Não comece o dia sem buscar o Senhor. Sem uma leitura da palavra. 10 minutos vai fazer seu dia muito melhor. Que Deus te abençoe. Não saia daqui ainda. A gente vai terminar o culto cantando essa música, porque essa música precisa voltar e levar a gente para casa. Mas eu senti mais cedo que tinha mais gente que precisava entregar a vida para Jesus. E eu não quero constranger ninguém, sabe? Mas às vezes o diabo lança setas de dúvida. E há uma bênção muito grande em entregar a vida para Jesus. Porque quando você entrega, um ciclo novo se abre, entende? Você faz uma aliança com Ele. Então eu quero perguntar mais uma vez. E talvez você está constrangido de fazer isso publicamente, de levantar a mão. Então eu queria que todos fechassem os seus olhos. E você tem pessoas que precisam entregar sua vida para Jesus. Eu queria que você que quer entregar sua vida para Jesus, colocasse a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração. Se você quer fazer isso, é só colocar a mão no coração. Eu vou orar e você vai repetir comigo essa oração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu faço uma aliança nova com o Senhor Jesus.
e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém.